Bom, a partir de agora ela está sendo gravada, hoje revisão de História Geral e de Sociologia, tá bom? Pronto, agora vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa na Antiguidade Clássica, né, como é que a prova do Enem ela tem cobrado a Antiguidade Clássica, como é que a prova do Enem ela tem cobrado Grécia Antiga, Roma Antiga. Ela geralmente cobra dentro da competência 5, que é a competência Cidadania e Democracia. Tá? No caso de Grécia Antiga, mais especificamente democracia, e no caso da Roma Antiga, ela já trabalha umas outras coisas, já aborda também a competência 3, que fala sobre conflitos sociais e Estado, e assim por diante, a gente vai discutir isso também. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é você entender, né, qual é a ideia de democracia, o que é que está por trás do princípio de democracia e cidadania no mundo grego. E a melhor forma é você buscar ajuda na filosofia, tá? Por quê? Porque quando a prova do Enem trabalha isso, a prova do Enem vai te fazer basicamente 3 perguntas. Primeira pergunta que ela vai te fazer, o que é política? Segunda pergunta que ela vai te fazer é qual é a relação entre a política e o cidadão? E a terceira pergunta que ela vai te fazer, qual é a relação entre o cidadão e o escravo? São essas 3 perguntas que ela vai te fazer. Ah, Paulo, mas o assunto de Grécia é gigante, etc. Eu sei que é gigante. Só que você tem que estar concentrado muito mais nas perguntas do que no conteúdo de uma forma geral. Tá? Você tem que estar muito mais preocupado na reflexão que o conteúdo te leva a fazer. Então, a primeira coisa, para te responder o que é política. Quando você pega o livro do Aristóteles, o livro Política, Aristóteles é muito claro. Política corresponde a um instrumento dos indivíduos de administrar os seus conflitos. Ou seja, é a forma como os cidadãos gregos alcançaram para administrar a vida em sociedade. Para Aristóteles, o homem ele é um animal diferente dos outros animais, porque o homem é o único animal capaz de refletir sobre suas ações. Então, primeiro ponto, ao invés de você ficar preocupado em decorar a frase clássica do Aristóteles, todo homem é um animal político, se preocupe em entender que para Aristóteles o homem é um animal político por quê? Porque ele é capaz de refletir sobre as suas ações. Ele é capaz de dizer o que está certo e o que está errado. Até aí alguma pergunta? Até aí alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Para Aristóteles, somente os gregos tinham conseguido chegar a esse estágio. Somente os gregos tinham conseguido desenvolver o instrumento política. Perceba, você faz política toda hora, todo dia, a todo momento. Quando você está em casa, você está fazendo política. Quando você negocia com sua mãe, por exemplo, o horário que você vai estudar, o horário que você pode sair, o horário que você pode ver seu namorado ou namorada, o horário que você quer assistir TV, quando você negocia com seus irmãos, qual é o biscoito, quem vai comer, quando vai comer, isso é política. Política não é apenas você votar em um candidato. Política é você negociar, administrar conflitos. Tá? Então, para Aristóteles, o homem é o único animal capaz de fazer isso. Como os povos vizinhos dos gregos não tinham feito isso, os povos vizinhos acabavam sendo desprezados pelos gregos. Os gregos eles eram misóginos e os gregos eram xenófobos, ou seja, eles tinham aversão a mulheres e eles também tinham aversão a estrangeiros. Eles achavam que as mulheres eram homens incompletos e exatamente por isso que mulher não pode participar da política, e eles achavam que os povos estrangeiros se comportavam como animais, tá? Porque os povos estrangeiros não tinham desenvolvido a política. Consequentemente, eles deveriam ficar como marginalizados e excluídos, tá? Assim sendo, para Aristóteles, a política é um instrumento. É uma habilidade humana que os homens criaram para resolver seus conflitos. E como é que os homens deveriam agir, então? Como é que os homens deveriam atuar em sociedade? Para Aristóteles, eles deveriam atuar eticamente. Daí vem o segundo livro dele, que também é um livro muito famoso, chamado Ética a Nicômaco. Tá? De acordo com Aristóteles, de acordo com o mundo de Aristóteles, exercer a ética nada mais era do que você exercer a virtude. Tá? Ele é fazer o exercício das virtudes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque vocês, minhas plantinhas sensíveis, tá?
minhas plantias sensíveis, ou como o meme que eu vi hoje no Twitter, né, minhas melancias com ansiedade, vocês precisam diferenciar ética de moral, tá? Ética de moral, tá? Moral, ela é subjetiva. Cada indivíduo tem sua própria moral. A moral, ela consiste no elemento subjetivo que induz a um comportamento. Por exemplo, moral cristã. O cristianismo ele traz uma moral, cada um abraça o cristianismo da forma que ele entende. No entanto, se você deseja ser católico, se você deseja ser protestante, aí você tem que adotar um conjunto de normas disciplinadoras. Não é qualquer pessoa que pode ser considerada católica. Você é católico quando você cumpre um código ético. E esse código ético ele é disciplinador. Você tem que se batizar, você precisa fazer a Eucaristia, você tem que fazer o crisma, e a partir daí você é considerado católico. Protestante também tem o seu próprio código ético. Ou seja, o que é moral? A moral ela é subjetiva e ela é individual. Mas a ética ela visa a comunidade. Por quê? Porque ela é disciplinadora. Tá? Na prática, a ética é uma ação individual para o bem-estar em comum. É a sua vida pública, é aquilo como você se comporta em sociedade. Você sempre tem que visar o bem-estar em comum para evitar conflitos. Beleza? Sabendo disso, quem eram os indivíduos considerados cidadãos no mundo grego? Os indivíduos considerados cidadãos no mundo grego eram exatamente quem? Aqueles indivíduos que eram homens livres nascidos em Atenas. Homens livres nascidos em Atenas, homens livres nascidos de famílias atenienses. Beleza? Ele é homem, ele é livre e ele é nascido em Atenas, logo ele é considerado cidadão. E por ser considerado cidadão, ele tem 3 direitos fundamentais. Isonomia, que é a igualdade jurídica, todo cidadão é igual entre si. Isegoria, a liberdade de falar publicamente, porque se ele vai agir em nome do público, se ele vai agir em nome da coletividade, ele tem que falar coletivamente, ele tem que falar publicamente. E o terceiro é a isocracia, ele pode ocupar qualquer cargo político sem problema algum. Repetindo, isonomia, igualdade civil, isegoria, liberdade de expressão, e a isocracia, que corresponde aí ao direito de ocupar cargos públicos. Se você sabe quem é cidadão, homem livre nascido em Atenas, automaticamente você já sabe quem não é cidadão. Quem não é cidadão? Quem não é cidadão? Mulher, escravo e estrangeiro. Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Tá de boa? Tudo ok? Beleza? Próximo passo, então. Se você deve agir politicamente, para você passar o dia inteiro gozando do ócio, que é o tempo livre dedicado à reflexão, debatendo política em praça pública, alguém tem que trabalhar para você. Tá? Por isso que a democracia grega ela é direta, ela é uma democracia escravista, ela depende da escravidão. Porque para você, cidadão, poder exercer a política, obviamente, algum escravo tem que estar trabalhando para você. Mas, Paulo, e os pobres? Os pobres podem ser cidadãos? Podem ser cidadãos. Se ele for homem livre nascido em Atenas, ele é cidadão. No entanto, contudo, porém, todavia, se esse indivíduo for pobre, ele tem que trabalhar para sobreviver. E aí, consequentemente, apesar de ter o direito à cidadania, ele não participa da democracia. E eles eram vistos dessa forma com desprezo. Tá? Porque, para Platão, aquele indivíduo que deixa de participar da política, ele corre o risco de ser governado por pessoas inferiores a ele. E é por isso que Platão achava que a democracia era falha, que a democracia era um modelo fracassado. Platão não gostava da democracia, porque a democracia poderia provocar a participação de pessoas que não estavam preparadas para administrar a polis. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Questão 3. Essa questão que está aí diante de vocês estão vendo ela? Querem que eu aproxime mais? Essa apostila eu não mandei ainda para vocês, porque eu gosto de mandar depois, tá? Eu prefiro resolver com vocês aqui no tete-a-tete e depois mandar a apostila, tá? Eu vou mandar 2 apostilas de revisão para vocês hoje.
Tá? Tá bom assim? Resolvam. Eu vou dar a vocês 2 minutos. Não dá a resposta, pessoal. Segura a ansiedade para todo mundo chegar à resposta junto, tá? Não dá a resposta. Não se preocupa que eu vou corrigir junto com vocês. Tranquilo, tranquilo. Lembram das técnicas que eu ensinei a vocês? Grifar os verbos? Vocês estão lembrados disso? Alguém não está lembrado? Estão treinando isso? Espero que sim, tá? Então vamos lá. Já dá para responder. Na questão 3, ele coloca um texto aí bem tranquilo, né? E fica bem claro uma coisa. O que é que fica bem claro? A ideia da vantagem comum. Ele está visando, né, as ações públicas, tá? Quando você grifa os verbos, isso fica ainda mais claro. Ó. Repara só, linha 1, vimos. Né, você pega aqui, linha 1, vimos. Tá? Linha 2, é. Linha 3, é. Linha 2 ainda, né? É. Aí, cadê? Linha 3, são. Linha 4, prescritos. Linha 5, 2 verbos, são, é. Linha 6, tomam. Linha 7, tem, quer. Linha 8, quer e detém. Linha 9, nada. Linha 10, chamamos. Tá? Linha 11, produzir. Tendem a produzir, na expressão verbal. Tendem a produzir. Preservar. E a última linha, compõe. Beleza? Aí você está aqui, você já mapeou o seu texto, né? Então, no momento que você mapeia, o que é que você faz? Você vai agora conectar as palavras aos verbos. Ó, vimos. Vimos o quê? Quem vê alguma coisa. O que é que eles viram? Eles viram que o homem sem lei é injusto. O homem sem lei é injusto, tá? E eles viram também que o respeitador da lei é justo. Eles viram que o homem sem lei é injusto e que o respeitador da lei é justo, tá? Assim, consequentemente, todos os atos do respeitador da lei são atos justos. Tá? São atos justos, prescritos pela arte do legislador. Por isso é que eles são legítimos. E, novamente, ele fala que é justo. Tá? E esses atos, essas disposições são tomadas sobre todos os assuntos. Por quê? Porque as leis têm em mira a vantagem comum. Tá? Detém o poder. Essas leis detêm o poder. E chamamos justos os atos que tendem a produzir e a preservar a sociedade política que a compõe. Então vamos ler só o que está grifado. Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Todos os atos desse homem justo são legítimos, são atos justos, prescritos pela arte do legislador, que é o cara que faz a lei. Tá? São legítimos e cada um deles é justo. Tomam sobretudo os assuntos, né? Sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, né? E detêm o poder. Chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar a sociedade política. Meus caros, qual é a essência do texto? Qual é o protagonista do texto? Tá? Se vocês pudessem resumir o protagonista do texto, quem é o protagonista?
É sobre o quê? É sobre o quê? Eu nem fui pro comando ainda. Quem é o personagem principal do texto? O homem que faz a lei. Esse homem que faz a lei tem alguma característica associada a ele? Sim ou não? Sim. Qual é a característica associada a ele? Justiça, tá? E por que o ato dele é justo? Por que o ato dele é justo? É porque ele pensa nele ou no todo? No todo. Busca o bem comum. Pronto. Acabou. Então, quem é o protagonista do texto? O homem que faz a lei e ele é justo, porque ele pensa no bem comum. Ou seja, é um homem público que faz ações públicas atendendo ao bem comum. E ao fazer isso, ele está exercendo a justiça, correto? Só por saber isso, já dá para eliminar quais letras? Só por saber isso, já dá para eliminar quais letras? E aí? A letra A, porque não trata da vida privada. Qual outra letra que você poderia anular? A letra D, C, porque não é por critérios pragmáticos, é pensando no bem comum. Tá? Mais alguma letra? A letra E, não é sobre verdades transcendentes. Não é sobre verdades transcendentes, é algo, né, muito mais específico. Tá? É algo muito mais específico, não é sobre uma verdade transcendental, é sobre o nosso dia a dia, é sobre o nosso cotidiano. Aí sobra B e E. Justiça. Qual é a natureza da justiça? Ela é o quê? Quando fala fulano é justo, se fulano é justo, o que é que ele tem? Uma virtude. Resposta: B de bola. Ou seja, mesmo que você queira errar, você não consegue. Agora tem que dominar a técnica. E dominar a técnica significa treinamento. Dominar a técnica significa treinamento. Beleza? Significa resolver questão, resolver questão, resolver questão e resolver questão. Tá bom? Beleza? Vamos agora para a sociologia. A gente bem sabe que a sociologia ela é uma ciência que tinha como propósito entender a complexidade das relações sociais. E as primeiras iniciativas de criar uma ciência desse tipo, ela ainda começou no século XVIII, com o Iluminismo. Inclusive, o Iluminismo é chamado de filosofia social. Tá? No século XIX, com o advento da Revolução Industrial e com as transformações trazidas, né, pela industrialização, né, trazidas pelo nascimento do proletariado, trazida pela vida urbana, cada vez mais buscou-se entender o comportamento humano. Tá? Essas pessoas... Essas pessoas, esses pensadores, esses sociólogos, eles entendiam, eles tentavam aplicar as leis da natureza, tá, nas ciências humanas. Eles achavam que da mesma forma que havia um método científico para entender a natureza, as leis naturais, havia também um método para se entender, né, o comportamento humano. E é aí que vem a sociologia positivista, cujo principal expoente é um rapaz chamado Émile Durkheim. Durkheim, ele é muito influenciado pela filosofia de Augusto Comte. Ele acreditava que a sociedade estava caminhando em etapas e essas etapas tinham como objetivo nos levar ao patamar de civilização. Para chegarmos ao patamar de civilização, era preciso que houvesse ordem. Tá? Pensem, lembrem-se, os pensadores positivistas, eles acreditam no poder da disciplina, da ordem, eles são muito influenciados pela essa coisa de ordem natural das coisas, porque eles acham que da mesma forma que na natureza há uma ordem, há uma lei natural, nas relações humanas também deveria haver essas leis naturais, essa ordem social, tá? Para Durkheim, a sociedade desorganizada, ela leva ao caos, ela leva
ao cometimento de crime, ela leva à violência. Então, quanto mais nós nos organizássemos como um organismo social, ou seja, todo mundo exercendo o seu papel de maneira bastante ordeira e civilizada, mais próximo estaríamos da civilização. Para isso, quando você nasce, no momento que você nasce, você é tensionado a adotar comportamentos, tá? Você sofre pressões para adotar comportamentos. E esses comportamentos são pautados em tradições morais e imposições legais. Quais são os grupos, quais são as instituições que impõem comportamento a você desde que você nasce? Tente pensar assim. Você nasceu. Quem é que começa a impor uma conduta a você? Família. Depois da família. Escola. Além da escola. Igreja. Além da igreja. A TV pertence à sociedade. Mídia, né? Que mais? Estado. Então você tem aí família, igreja, mídia, né, que é a imprensa, escola, Estado. Você tem uma série de instituições que impõem a você uma conduta, tá? Essa imposição, ela se aplica a todos. Todos os indivíduos na sociedade sofrem essas imposições. Sim ou não? Sim. Ela vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Tipo, você já nasce com elas ou é imposta a vocês? De fora para dentro, beleza? Então ela é impositiva, ela é exterior e ela se aplica a todos. Qual é o nome que Durkheim dá isso? Fato social. O que são os fatos sociais? Os fatos sociais, eles são imposições que a sociedade coloca sobre os indivíduos para que nos adequemos a determinados comportamentos. Beleza? Quando nós nos desviamos disso, alguns comportamentos se manifestam como violência, como crime. Mas, Paulo, e o suicídio? Durkheim entendia que o suicídio era muito mais uma manifestação social do que uma escolha individual. Como assim? O suicídio é um fenômeno social. Um fenômeno que pode ser provocado por várias razões. Quais são as 3 razões que o Durkheim vai mapear? Primeira razão, o suicídio egoísta, o indivíduo que está sofrendo com algum tipo de dor emocional ou alguma dor física tão gigante que ele opta por se desligar do organismo social, se matando. O suicídio altruísta, o indivíduo que é movido por uma moral maior, ele se acha, ele tem algum tipo de ideologia maior que ele acha que o sacrifício da vida dele vale a pena. E o suicídio anômico, que é quando a sociedade está em colapso, as instituições não funcionam mais e aí ele resolve cometer suicídio. Vou repetir, tá? Para Durkheim, nós indivíduos sofremos imposições sociais que ele chamava de fato social. Qual é o objetivo dessas imposições sociais? Qual era o objetivo? Qual é o objetivo? Disciplinar comportamentos, controle. Isso era visto como algo negativo ou positivo? Certo, é para se adequar, mas é negativo ou positivo? Positivo, é positivo, tá? Por exemplo, um determinado comportamento como o suicídio para Durkheim é mais uma escolha individual ou é um fenômeno social? Um fenômeno social, beleza? Tranquilo? Então, meus caros, eu eu quero que vocês respondam a 4ª questão. Tá? Leiam esse texto aqui, Tribunais do Crime, mataram ao menos 9. Leiam bem esse texto e depois eu vou mostrar as opções, as alternativas.
Leram o texto? Vou ler com vocês, tá? Os tribunais do crime são julgamentos comandados por um presidiário do PCC, que assume o papel de juiz para determinar por meio de um celular a morte ou não de uma pessoa, seja ela ligada ou não ao PCC. Escutas telefônicas mostram como funcionam os tribunais do crime. Alô? Então, é aquilo que eu falei lá. Se o cara quiser vir, pode arrancar esse moleque aí, pegar, matar, raspar e sair fora, que é para ele ficar esperto. É essa a ideia. Se quiser, é já para esticar o cerol e matar. Aí você vem aqui e ele diz o seguinte: o texto retrata uma prática que tem se tornado comum em várias cidades brasileiras, devido à existência de organizações criminosas ligadas principalmente ao tráfico de drogas. De acordo com a perspectiva teórica de Emile Durkheim, o texto expressa, não digam a resposta, né? Apenas escolham e guardem para vocês que eu vou falar já já. Tá? Resolvam, 2 minutos. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, porque isso vai ser a chave para resolver a questão. A existência de um tribunal do crime é uma evidência de um fato social ou uma evidência de uma anomia? O que é que vocês acham? Por que de uma anomia? Você está correta, Elô. Você está correta, Bárbara, Tiago. Por quê? Porque quem é que tem o monopólio da violência? Quem deve exercer o papel de julgar a sociedade, de punir os crimes? O Estado. Quando você tem aí um grupo que está fazendo isso, significa dizer que há uma ausência do Estado, é uma anomia. Só por saber isso, já dá para eliminar quantas letras? Quantas letras você eliminaria? A e B. Tá? Você tem aqui, ó, reconhecida institucionalmente, está errado. Então a letra A está errada. B de bola, harmonia social, né? De jeito nenhum, né? Harmonia social de jeito nenhum, tá? Bom, agora você vai para as letras C, D e E. Tem mais alguma que dá para anular? Letra C, por causa da expressão estrutura institucional, também está errado. Aí sobra só o distrator e a resposta correta. Qual é a resposta correta? Letra E. Ou seja, mesmo que você queira errar, mais uma vez, você não consegue. Você não consegue. Por quê? Porque você tem a técnica, você tem a estratégia e você tem o conteúdo. Ou seja, vocês são fodões, tá? Vocês têm tudo para gabaritar essa prova, tá? Vocês têm tudo para gabaritar essa prova. Beleza? Um momentinho só, viu, pessoal? Tô de volta, pessoal. Minha filha caiu do sofá. Acontece. Ela tá dando uma de Mulher-Aranha.
E às vezes não dá para segurar. Bom, vamos lá. Voltando aqui para a história geral. Assim mesmo, Ariel. É experience, tá? Você vai... Criança sem cicatriz não é criança, não é verdade? Bom, um momento da história que foi muito marcado pela ausência de Estado foi a chamada Idade Média. Concordam? A Idade Média foi um momento caracterizado por essa ausência de Estado. O Estado, o Império Romano, ele vai ser desmontado, o Império Romano do Ocidente vai ser desmontado, e aí algumas instituições que existiam na época vão assumir esse papel do Império Romano, tá? E quem é que vai assumir esse papel lá do Estado romano, já que não existe mais Estado? A Igreja Católica, tá? A Igreja Católica. Assim sendo, dessa maneira, é preciso entender que a Igreja Católica ela não era apenas uma instituição religiosa, ela era uma instituição que ia muito além disso. Ela estava preocupada com muitas coisas, como, por exemplo, organização social, ordenamento da sociedade, tá? Por quê? Porque dentro da igreja haviam correntes filosóficas, tá? Uma delas é a corrente agostiniana. Santo Agostinho acreditava que o mundo no qual nós vivemos, ele é uma reprodução da cidade de Deus, é uma cópia da cidade de Deus, é um rascunho, é um esboço, tá? Então, da mesma forma que na cidade de Deus cada indivíduo tem o seu papel, no mundo aqui dos homens, cada indivíduo deveria exercer o seu papel que foi determinado por Deus no momento que você nasceu, no momento do seu nascimento, tá? Por isso, haviam pessoas que nasciam para rezar, haviam pessoas que nasciam para lutar e haviam pessoas que nasciam para trabalhar, tá? Clero, nobreza e servos. Clero, nobreza e servos. Dessa maneira, como nós temos aqui clero, nobreza e servos, cada um exercendo o seu papel, essa corrente filosófica ela tem como propósito, legitimar uma sociedade através da harmonia social. Que harmonia social? As pessoas nascem desiguais e cada uma para exercer uma função na sociedade. Até aí alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Preciso que vocês se manifestem. Pronto. Assim sendo, eu gostaria que os senhores resolvessem a 13ª questão, tá? Onde tem a expressão igreja. Estão enxergando ela? Beleza. Façam, por favor, a 13ª. E aí, posso responder? Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é a Igreja Católica, né? Primeiro, cristianismo é uma coisa,
Catolicismo é outra coisa, tá? Cristianismo é uma coisa, catolicismo é outra coisa. São coisas diferentes, apesar de terem uma relação muito profunda. Para falar sobre o cristianismo, a gente vai primeiro revisar toda a história de Roma. O aluno pega o conteúdo de Roma, ele fica desesperado, porque é gigante, né? É um assunto muito grande. Você não precisa saber tudo de Roma. O que você precisa saber são os tópicos principais. Quais são os tópicos principais do conteúdo de Roma que você tem que saber? Primeiro, você precisa entender a relação dos conflitos sociais com a criação do direito romano. Tá? O direito romano ele é fruto de lutas sociais entre patrícios e plebeus, especialmente pela reivindicação dos plebeus dentro da fase republicana. Tá? Os plebeus eles vão reivindicar direitos dentro da República Romana. E os romanos, então, os patrícios romanos, eles vão conceder esses direitos perante essas pressões. Tá? Paulo, é por causa disso que foram criadas leis escritas? Sim, é por causa disso que foram criadas leis escritas. E por que leis escritas? É só você pensar assim, ó. Se você vai fazer um acordo com alguém que você não confia, e essa pessoa pode mudar o acordo a qualquer momento, qual é a melhor forma para que o acordo não seja alterado? Faz um contrato. Coloque esse acordo por escrito. Tá? E é essa a ideia do direito. O direito nada mais é do que um contrato social. As leis escritas, elas favoreciam o homem comum, para que os poderosos não alterassem as leis ao seu bel prazer. Certo? Segunda parte que você precisa entender de Roma são as consequências da expansão territorial. Durante a República, Roma começa a se expandir territorialmente e isso provocou principalmente 3 consequências. Qual consequência primeira? Aumento da desigualdade socioeconômica. Segunda, excessiva dependência da mão de obra escrava. E terceira, extensão territorial. Aumento da desigualdade socioeconômica, excessiva dependência da mão de obra escrava e aumento da extensão territorial. Paulo, e por que tanta desigualdade econômica? Porque as terras foram concentradas em termos de latifúndio e porque a mão de obra se tornou predominantemente escrava, empobrecendo assim o plebeu. O plebeu, indignado com isso, até tentou lutar por reforma agrária com os irmãos Graco, mas acabou fracassando. Tá? A partir daí que você aprende quais são as consequências da expansão territorial, você vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O terceiro tópico importante. Falo já, Fernanda. O terceiro tópico importante é você entender o que foi o Alto Império. Roma cresceu tanto, passou por tantas confusões políticas, que finalmente chegou a um patamar de estabilidade, que nós chamamos de Pax Romana. A Pax Romana ela ocorre no Alto Império e ela reflete estabilidade política, estabilidade socioeconômica, tá? E, obviamente, hegemonia militar. Isso pode ser expresso pelas grandes construções arquitetônicas. As grandes construções arquitetônicas, como o Coliseu, por exemplo, refletem essa estabilidade, refletem esse poderio. Mas lembra que eu falei que uma das consequências de Roma foi a excessiva dependência da escravidão? Por depender excessivamente da escravidão, Roma tinha que continuar se expandindo territorialmente. Só que vai chegar um momento que essa expansão territorial era inviável, porque o território de Roma era tão grande que era impossível de ser administrado. Quando Roma começa a entrar num processo, num período de decadência, quando a estrutura socioeconômica romana não suporta mais aquela realidade, aí Roma entra no Baixo Império. E aí você precisa responder a última parte do conteúdo. Quais as razões que levaram Roma a cair? Primeira razão, fim da expansão territorial. Segunda razão, crise da escravidão. Terceira razão, conflitos políticos, golpes políticos. Quarta razão, cristianismo. E quinta razão, as invasões bárbaras. Paulo, e por que o cristianismo foi um problema? O cristianismo foi um problema por várias razões. Primeiro que o cristianismo é uma religião que surge no Oriente, mas acaba sendo abraçada por vários grupos dentro de Roma, especialmente os plebeus e os mais pobres. Tá? Repetindo as razões para a queda de Roma. Primeira razão, fim da expansão territorial. Segunda razão, crise do escravismo, porque se você não se expande mais, não chega mais escravo.
Terceira razão, crise econômica e golpes políticos. Quarta razão, cristianismo. E a quinta razão, as invasões bárbaras. Ficou claro até aí? Ficou claro? Ótimo. Por que o cristianismo é um problema? Porque o cristianismo ele se disseminou pelas comunidades mais pobres, plebeus e escravos, e esses indivíduos não viam mais a autoridade no imperador. O imperador se considerava divino, mas os cristãos só aceitam um único Deus. Foi aí que um imperador chamado Constantino, que era pagão, percebendo que não dava mais para perseguir os cristãos, ele percebeu que havia nos cristãos uma enorme potencialidade política. Era preciso criar um instrumento que unificasse os cristãos em torno de uma instituição romana. E foi aí que no ano de 325, Constantino aprovou duas normas, duas leis, dois editos. O Edito de Milão, que dava liberdade religiosa aos cristãos, e o Edito de Niceia. O Edito de Niceia criava a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual era o objetivo da Igreja Católica? Unificar os cristãos em torno de uma instituição romana. Para isso, era preciso romanizar o cristianismo, tornar o cristianismo uma religião mais aceita pelos grupos que não fossem judeus, uma religião que fosse mais disseminada pelos indivíduos. Para isso foram escolhidos livros que vão formar a Bíblia e foram escolhidos também dogmas. O que são dogmas? Verdades incontestáveis baseadas na fé. Paulo, e todos os cristãos concordaram com isso? Não. Aqueles cristãos que não concordaram com isso foram acusados de heresia e perseguidos pela Igreja Católica e pelo Estado Romano. Assim, os cristãos deixam de ser perseguidos e passam, naquele momento, a serem perseguidores. A Igreja Católica estava unida ao Estado Romano. Quando o Estado Romano caiu, quem é que assumiu o papel de ordenamento social? A Igreja Católica. Tá? O Estado Romano deixa de existir no final da Idade Antiga, 476 d.C., e vem a Idade Média, e na Idade Média, como o Estado ele não tem mais a força para se prevalecer pelos indivíduos, quem vai se prevalecer é a fé. Tá bom? Assim sendo, meus caros, resposta da 13ª questão, letra. Respirem, vamos lá. O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja Cristã tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos povos bárbaros. É essa a resposta. Tá? Por que a B está errada? Porque ele fala, limitou suas atividades à esfera cultural. Errado, a igreja assumiu vários papéis, inclusive políticos. B. Manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representações de imagens. Está errado, a igreja não proibiu representação de imagem. Lembre que a maior parte da população é analfabeta e para catequizar, para cristianizar, a igreja usava imagens, tá? Inclusive dentro das igrejas. Reconheceu a importância da liberdade religiosa. Não, porque ela perseguiu todos aqueles que não seguiam os dogmas católicos. E combateu o universo religioso. Está errado também, ela é o próprio universo religioso. Mas por que as pessoas obedeciam à igreja? Por que as pessoas obedeciam à igreja? Ah, Paulo, porque o Durkheim me falou que ela é uma instituição. E por ser uma instituição, ela impõe comportamento às pessoas. Correto? Correto. Mas o Weber disse outra coisa. O Weber dizia o seguinte, que ainda que você tenha as imposições da sociedade, os indivíduos só obedecem àquilo que eles reconhecem sentido. É a partir daí que o Weber cria o conceito de quê? Ação social. O que é ação social? É uma ação carregada de sentido. Ou seja, você só obedece, você só deixa se influenciar por aquilo que você reconhece sentido.
Tá? Para Weber, os comportamentos sociais, os comportamentos dos indivíduos, eles não são determinados pelas instituições. Pelo contrário, as instituições existem porque os indivíduos querem que elas existam, porque os indivíduos criam significados para ela. Então a pessoa obedece à igreja porque a pessoa vê um significado na existência da igreja. O significado é Deus. As pessoas reconhecem a existência de Deus porque elas veem um significado em Deus. A fé, a existência de alguém, de um juiz ou de um pai eterno e assim por diante. Então Weber entendia que os indivíduos, nessa relação de poder e dominação, ela era uma relação dual. O poder é quando eu manifesto minha vontade sobre você. E a dominação é quando eu aceito que essa vontade seja exercida. Assim sendo, Weber traz 3 tipos de dominação. A dominação carismática, que é movida por relações de afeto. A dominação tradicional, que é uma dominação movida por relações de afeto e por tradições. E a dominação legal, normativa ou racional, que é a dominação movida pelas leis, ou seja, cumpre apenas aspectos racionais. Qual é a diferença do Durkheim para o Weber? Durkheim entende que as instituições se impõem sobre os indivíduos e, consequentemente, os indivíduos eles reproduzem aquilo que é imposto a eles, através dos fatos sociais. O que é que o Weber diz? O Weber diz que os indivíduos só exercem aquilo que eles reconhecem sentido. Por exemplo, o casamento é imposição social. Nem por isso todo mundo casa. A pessoa só casa se ela reconhecer sentido naquele casamento. Entenderam? Tranquilo? Beleza? Questão 6 da sociologia. Questão 6. Posso baixar para as alternativas? Já leram o texto? Mais um minutinho para escolher a alternativa. Meus caros, ele fala sobre Getúlio Vargas. Tá? Getúlio Vargas exerceu no Brasil 2 tipos de dominação. Quais são elas? Sem me dizer as alternativas, eu quero que vocês me digam quais eram os 2 tipos de dominação que Vargas exerceu sobre a sociedade brasileira. Carismática e legal. Pronto. Resposta. Dele dado. Por que não tradicional? Por que não tradicional? Ele era nosso pai? Apesar dele se declarar pai dos pobres? Não. Tá? Não havia uma relação de tradição moral ali. Havia uma relação de poder político e uma relação de afeto. Tá? Por isso que a resposta é a letra D de dado. Tá bom? Beleza? Weber também falou sobre a questão de comportamentos. Para Weber, os comportamentos eles definem a construção dos fenômenos sociais.
Por exemplo, quando Weber fala sobre o capitalismo, ele entendia que o capitalismo era fruto de comportamentos religiosos de um grupo fanático protestante, os calvinistas. Weber entendia que esse grupo adotou um conjunto de comportamentos que ele vai chamar de ethos. O ethos é um conjunto de comportamentos atrelado à cultura de uma sociedade. Assim, para você entender uma sociedade e os seus fenômenos sociais, é preciso que você entenda os seus comportamentos, aquilo que eles entendem como sentido, as suas práticas culturais. Weber, por exemplo, achava que o capitalismo ele não era resultado de transformações dos modos de produção, como dizia Marx. Weber acreditava que o capitalismo era resultado de comportamentos culturais advindos de um grupo religioso. Certo? Alguma pergunta até aí? Então, enquanto Marx acredita que o capitalismo é resultado de modos da transformação dos modos de produção material, Weber acredita que o capitalismo é resultado do processo de transformação cultural. Marx e Weber, eles estudam basicamente a mesma coisa, que é o capitalismo, a modernidade, as transformações, tá? Só que, para Weber, esse processo era chamado de processo de desencantamento do mundo. E o que é o processo de desencantamento do mundo? É um processo de modernidade, é um processo no qual nós temos uma racionalização do mundo. Então, Weber acreditava piamente que esse processo de desencantamento ele foi responsável por resultar em algumas características. Primeira, processo de racionalização. As pessoas deixaram de usar a fé e o mítico para explicar as coisas e começaram a usar a razão. Segundo, nós tivemos um aumento da individualização da sociedade. Cada vez mais estamos mais individualizados. Terceiro, Weber acreditava que houve também um aumento da exploração, assim como Marx falou, e Weber acreditava que havia também um aumento da burocratização. As relações humanas estavam cada vez mais desumanas, por conta de fenômenos sociais trazidos pela Revolução Industrial, pela excessiva divisão de tarefas, entre outras coisas. Certo? Alguma pergunta até aí? Para finalizar, a gente vai resolver mais uma questão de história. Tá? E aí eu deixo a apostila com vocês e vocês resolvem e depois me procuram para tirar dúvidas, tá bom? As apostilas já vão com os gabaritos comentados para facilitar a vida de vocês. Gente, questão número 11. Estão enxergando aí? Façam, por favor. Posso descer? E aí, galera, diante de tudo que eu expliquei, qual é a resposta? Qual é a letra?
A crise do mundo romano e a transição para a Idade Média, ela foi decorrente do fortalecimento do cristianismo? Foi. Beleza? Que a partir do século III tornou-se a religião oficial do Império Romano? Não. No século III, não. Tá? Tiveram entre suas características a diminuição do ingresso da mão de obra escrava, ok, e o processo de ruralização social, ok. Letra B a resposta. Letra B. Tá? Por quê? Qual é o único erro da letra A? O cristianismo não se torna religião oficial a partir do século III. Ele se torna religião oficial no final do Império, que é no século V. Tá? No século V. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? De buenas? Então, gente, é isso. Tá? Eu vou depositar agora essa apostila. Ruralização social, Kiara, são as pessoas fugindo da cidade e indo morar no campo, porque a cidade era alvo de ataque dos povos bárbaros. Então eles iam se proteger no campo, nas propriedades feudais. Tá? Eu vou depositar esse material agora na turma do Google Classroom, tá? Nas turmas do Google Classroom, vocês podem buscar lá. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? A participação, e a gente se vê na semana que vem. Semana que vem vai ser aula de repertório, tá? Eu vou selecionar um tema de redação e a gente vai trabalhar repertório com vocês. Viu? Até mais. Tchau, tchau.